Começamos às 20 horas em ponto? Isso. Hum. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro da segunda aula, que é sobre a auto-outorga de Jesus, de Cristo, de Micael em Urante agora, né? Então, hoje nós vamos fazer os exercícios e discutir algumas dúvidas, responder algumas perguntas que ficaram em aberto, né? Alguns comentários que quiser fazer. E hoje o nosso facilitador não pôde estar presente, porque por falta de internet mesmo, né? E então o Neemias ele vai conduzir os nossos estudos de hoje. Vamos lá então, Neemias. Bom, boa noite, Irene está entrando. Boa noite, Irene. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Então, a gente vai fazer os exercícios, né, da última aula. Eu vou compartilhar a tela aqui e nós vamos fazendo juntos aí. Legal. E foi esse aqui, né? Auto-outorga de Micael Urante. Acho que é isso. Isso. Alguém já resolveu o exercício antes ou não? Eu já Não, resolvi. eu não. Não, eu ainda não, também não. Então, vamos lá. Primeiro, vocês conseguem ver aí, a letra tá boa? Tem que aumentar um pouco. Sim, perfeito. Uhum. Com a sua auto-outorga em Urântia, Micael de Nébadon aspirava à supremacia administrativa, com a incorporação da sabedoria universal e a experiência divina do Ser Supremo. Eu até tinha errado, eu havia feito essa e havia errado ela, porque eu até achei assim que ele não tinha aspirado, é que eu também não consegui ver o vídeo todo, né? Mas essa foi uma das que eu Verdadeiro. coloquei como falsa, e na realidade ela é verdadeira. Meninas, posso fazer uma Sim, sim, pergunta técnica? sim. Eu posso abrir o meu também e ir respondendo, né? Ou Pode, não? Pode? Ah, Pode. pode. tá. Se Mais você, fácil. não sei se é o caso, se você tiver dois monitores, você consegue deixar a sala num e Eu não o tenho, exercício no outro. só tenho um mesmo. Sou Mas, pobre. aí você vai ter que ficar alternando. Tá bom. Eu tenho uma dica Hum, que eu sempre utilizo, que é o Alt e o Tab, e eu navego entre as janelas. Então, eu clico Alt Tab, ele vai na sala. Eu clico de aham. novo, ele vai no exercício. Ah, legal. Então, fica fácil de alternar entre uma janela e outra para não ter que ficar caçando com o mouse, né? Uhum. O que tinha me deixado um pouco em dúvida era essa questão do Supremo, né? Ah, Essa questão da aspiração, quer dizer, o desejo de Jesus de conseguir alinhar com o Supremo, né? Isso tinha me deixado um pouco em dúvida porque eu acho que talvez não tivesse compreendido bem isso. é. Você chegou a ver a aula 119, não? Da APB? Sim, eu acho que eu cheguei a assistir ela, sim. Só não cheguei até o finzinho dela, mas É, assisti que fala um uma hora e pouco, meia, mais ou menos. lá no final, fala um pouco que as sete auto-autógrafas de Micael também contribuía para a Hum, formação do Supremo, né? aham. Sim, para formação, E, sim, né? é, É. Eu saí, era 9h30 passada, acho que era umas 9h40 e não fiquei para o finalzinho ali, né? Por fim, queria assistir a meia horinha depois e não cheguei a assistir, né? Mas foi o jogo da palavra ali que ele aspirava a isso, né? uhum. Não sei se é isso mesmo ou não, porque Jesus, ele é tão humilde, né? Que ele deixava as coisas fluírem e acontecerem, né? Mais nesse sentido.
Mas, assim, eu acho que todas as criaturas do universo têm suas aspirações, né? Eu acho que a experiência universal é sempre de crescimento, sempre de evolução, né? Sim, Sempre de imagino que alcançar outros níveis. a aspiração de Jesus E era é esses cumprir a níveis, vontade do Pai, né? é, E aí, claro, mas dentro tem essa disso está aspiração. soberania e se Inclusive, alinhar com o Supremo. inclusive tem um documento aqui muito interessante, o documento 21, que eu acho que é bem pertinente, eu vou compartilhar com vocês. Aqui, ó, no documento 21, diz assim, ó, né, que o Micael, um filho criador, ele passa por vários níveis de soberania, né? Então, alcançar as 7 auto-outorgas é apenas um dos níveis da soberania. Então, ele começa aqui, ó, a soberania, não sei se vocês conseguem ver. Sim, A Uhum. soberania de um filho criador em um universo local passa por 6, talvez por 7 estágios de manifestação experiencial. E surge na ordem seguinte: primeiro nível de soberania, soberania inicial como vice-regente, a certo. autoridade solitariamente provisória, exercida por um filho criador, antes que o espírito criativo materno coligado adquira as qualidades da personalidade. Então, antes dele receber a sua consorte, né, Uhum. o espírito criativo divino, ou a ministra divina, antes que ela seja personalizada, ele já Busca essa. a soberania dele era inicial, como vice-regente. Uhum. No segundo nível, a soberania conjunta, como vice-regente, mas aqui, quando ele conquista vamos dizer assim, a ministra divina, né? E aí Uhum. surge a, a presença do espírito materno do universo para atuar com ele. Aqui ele já muda o nível de soberania no universo. É a Isso, soberania conjunta. isso é em que auto-outorga que isso acontece. Não, não é. Isso aqui não tem a ver com a auto-outorga. Isso aqui é antes Não. dele criar o universo. Ah, tá. Ó, a soberania Sim, como inicial. vice-regente solitário, tá. É que ela está aí, mas ela não aparece, né? Ela não é como se fosse uma personalidade, quase, né? Então, provavelmente nos momentos iniciais do universo local, né? Não sei exatamente em que momento, porque parece, em outras leituras, parece que quando ele inicia o nosso universo local, ele já estava com a ministra divina, né? Pois é, parece assim, é. Então, aí nós temos o terceiro nível, que é a crescente soberania de vice-regente. A autoridade em avanço de um filho criador durante o período das suas 7 auto-outorgas. É essa que ele adquiriu aqui, Sim. né, depois que Uhum. ele cumpriu a 7ª auto-outorga. Aí nós temos, depois disso, outros níveis. Nós temos a soberania suprema, a autoridade estabelecida que se segue à conquista feita após a 7ª auto-outorga. Em Nébadon, a soberania suprema data do término da auto-outorga de Micael e Urântia. Então, essa aqui é quando ele terminou a 7ª, e essa aqui provavelmente é durante as auto-outorgas, né? Uhum. Uhum. Ou seja, soberania crescente. Então, aqui parece que é durante, aqui é depois que ele completa. E ocorreu pouco mais de 19 19. séculos do vosso tempo. Foi quando ele concluiu aqui a 7ª auto-outorga em Urântia. Aí temos, depois da soberania suprema, a crescente soberania suprema. O relacionamento avançado que surge depois do estabelecimento em luz e vida de uma maioria dos domínios das criaturas. Ou seja, quando a maioria do seu universo já alcançou luz e vida, ele alcança essa soberania aqui. Ou seja, ainda não aconteceu no nosso universo, né? Isso aqui pertence a um futuro ainda não realizado no vosso universo local, porque o nosso universo é relativamente jovem, né? Próximo nível, a soberania trinitária, aquela que é exercida subsequentemente, ou seja, após o estabelecimento do universo local inteiro
em luz e vida. Aqui é quando mais da metade já alcançou luz e vida. Aqui é quando o universo local Todos. completou luz e vida. E nós temos a soberania não revelada, de uma idade futura do universo que não foi revelada, né? Então, assim, aquilo que a gente viu nas 7 auto-outorgas é um dos níveis da soberania que o Filho Criador pode alcançar. Uhum. Eu acho que eu cheguei naquela lá que ele tinha terminado a 7ª auto-outorga e deletei o resto, assim, não era importante ainda. Ele também está evoluindo, né? Ele também Sim, está sim, sim, crescendo. sim, sim. O universo evoluindo, o Filho Criador evoluindo. Colocaste bem isso, é bem interessante. E olha que antes de tudo isso, ele passou por um longo treinamento nos mundos de Avon, né? Antes de iniciar a criação do universo. Todo Filho Criador passa por um treinamento. Muito bem. Legal. Então, ela é Ao- verdadeira, né? É isso? Verdadeira. Então, voltando para o nosso... Exercício de fixação. Com a sua auto-outorga em Urântia, Micael de Nébardon aspirava à supremacia administrativa, ou seja, aquele nível, né? Ali, Uhum. ser soberano no universo, com a incorporação da sabedoria universal, experiência divina do Ser Supremo. Então, vamos... E provavelmente esse aqui, inclusive, deve estar no texto, né? Aqui, ó. A sua aspiração, aqui, ó. A sua aspiração não era a perfeição de governo como filho criador, mas a supremacia administrativa, com a incorporação da sabedoria universal e experiência divina do Ser Supremo. Certo? Uhum. Então, esse Complementação aqui é também foi verdadeiro. ótimo, verdadeiro. Uhum. Vamos para o próximo. Outro conselho dado a Micael em sua despedida de Salvington para sua auto-outorga mortal foi o de deixar ao seu bel prazer e tirocínio a possibilidade de se unir em vínculos matrimoniais e também a opção de deixar algum legado por escrito às futuras gerações durantes. Sabemos que é falsa, né? Essa é Falsa. clara, né? O que é tirocínio? Essas são as palavras chiques do Mantovani. Jesus, Maria José, vou procurar aqui mesmo. Será que tem isso aqui? Vamos ver. Prática, aprendizado e conhecimento. Nossa Senhora. Não tem no livro durante. Isso Meu é Deus. do vernáculo dele, pessoal. É. É um vocabulário que se usa. Uhum. Então, nós sabemos que não foi isso. Não, Emmanuel é falso. aconselhou ele a não Ah, contrair não. matrimônio Uhum. e não deixar nada escrito. É o Isso. contrário, né? Exato. De acordo com o que a gente for passando, se alguém quiser fazer comentário, quiser fazer pergunta, estamos aqui para isso, viu? Não se Uhum. acanhe. Tá bom. Eu Acho quero que fazer por uma favor. pergunta. Vamos Então lá. faça. Por que eu acho que até já me responderam alguma vez, mas não me lembro. Por que ele não poderia casar? Ele poderia até casar, poderia, né? Mas não casou porque eu acho que ele disse, bom, vou casar e não vou ter filhos, vai ficar estranho. Sei. Mas por que ele não poderia ter filhos? Isso é uma orientação geral, né? Que tem Nenhum pode, né? nenhum ser Nenhum supramortal. Micael. Não só Micael, mas nenhum ser supramortal. Melquisedeques, fora Adão e Eva, né? Mas eu não sei onde é que diz isso também. Mas por que assim? Mas diz em alguma parte do livro isso. Mas imagina só, Lília, se tivesse Jesus deixado um filho aqui, toda essa
genealogia que ia ter a partir desse filho ia se transformar numa raça icônica à parte, venerada e adorada, porque era filho de Deus, era filho de Jesus. Então, acho que o problema maior é esse, né? De você transformar, assim como não podia deixar coisas escritas. Para quê? Para não transformar esses itens em objeto de adoração, né? Que Então, é acho comum, que né? faz sentido. Né? Você Assim imagina como, o filho O que de é Jesus, comum né? o Depois da ser morte dele, humano, eu ficar adorando, né? o Sabe? comum do ser Uhum. humano é fazer adorações, né? Isso que eu quis dizer. então, assim como, geralmente, todos aqueles que vêm na carne, eles têm o sexo masculino. Não porque seja uma diferença ou porque seja melhor do que o sexo feminino. Eu acho que o cuidado é justamente o de evitar que, por exemplo, seja estuprado e engravide, É. né? Isso poderia acontecer. Então, se vem na condição de homem, vai ser difícil, a não ser que ele quebre a regra, viole os princípios e deliberadamente queira desafiar o pai dele, né? Ah, obrigada. Você falando assim, eu estava lembrando agora, Rick, é para ver como o homem faz pouca diferença ou tem pouca influência nas coisas para ter filho, né? A mulher, ela é claro, É, precisa dos dois, mas ela é que é é o receptáculo, ela que faz, né? é. Apesar de que, Quem mandou eu colocar na marca do pênalti, né? né? Quem mandou? Não, é que eu fiquei É, pensando, porque em Maria eles comentam, claro, e José também, né, que ele foi verificado quem ele era, mas principalmente a Maria, a mulher, né, que eles comentam assim, teve isso, teve aquilo, né, e Abraão, não me lembro agora, mas eu já vi que vai muito pro lado da mulher, assim, né, quem são as gerações, e tu vê, inclusive na época de Jesus, né? Se ele fosse uma mulher, ele ah, seria, por exemplo, facilmente obrigado a se casar numa cultura como aquela. Ele seria ah, prometido a alguém, ela, né? Seria prometida a Uhum. alguém e seria obrigado a se casar. Isso não acontecia, não aconteceria, não acontecia com homens, né? Da época assim. Homem é, não era obrigado, não era prometido a ninguém. Mas a É, mulher, né, tinha essa obrigação. Ela, Prerrogativa, é. naquela cultura, ela era obrigada, né? Os se pais bem que arranjavam um alguns casamento. mundos, se bem que alguns É, mundos são domínio de mulher. sim, Não, são. não é todos os mundos machistas como o nosso aqui. Então, tem Ah, mundos o que Mantovani entrou. o domínio é deve da ter sido mulher. pelo celular. Hum, Anyway, é, Bom, essa parte é boa. talvez um dia a gente descubra os verdadeiros motivos de que esses filhos vêm sempre do sexo masculino. Mas falando em Melquisedeque, existem as situações, Jorge, que o Melquisedeque que ele procria sim, né, nos mundos midianitas, Nos Midianitas, Ah, né? sim. procriam com a Eva. Mas aí é Sim, muito específico daí, né? Os mundos Midianitas estão sendo São preparados somente nesses mundos. para algo especial, é. Interessante é que Oi, eles são Mantovani. imortais, né? A Sim. progenie de um Melquisedeque com a Eva, né? né? Não acredito que deu certo. Amém, Jesus, que bom. Seja bem-vindo. É, Muito bom. é bom que você está aí. Nós estamos aqui sentindo a sua Muito falta, obrigado, gente. mas o Neemias estava aqui conduzindo com mestria.
a sua ausência. Estávamos resolvendo seus exercícios. O pessoal Com está querendo saber certeza, de onde, Henrique. o pessoal tá querendo saber, ô, Mantovani, de onde você tirou a palavra tirocínio. Tirocínio, Jesus. Mas essa palavra é conhecida, né? É Rapaz, conhecida, Sim, é. Ué, sim, muito conhecido. Eu depende falo do 5 nível, muito vezes por conhecido. depende dia. do nível cultural, né? muito usual. Obrigada, muito bem. Te botou na sacola agora, Sueli. Jesus. Isso é. Quem mandou pôr na marca do pênalti, né? Mas assim, depende da leitura, aparece bastante. Eu também já li muito, né? Só não Eu costumo nunca tinha usá-la, visto. não Eu nunca costumo tinha usar no meu visto. vocabulário, mas eu sei o que Uhum, significa, né? tá certo. Então vamos lá, próxima Acho que questão. exagerei um pouco. Posso, Uma coisa é posso certa, você lembrar não uma coisa passou. aqui? Sim. Teve um tempo atrás um estudo, inclusive, da sala do Henrique. Estávamos vendo a vida de Jesus e foi mencionado isso, que ele não procriou, tal, que o irmão dele tinha avisado que não era para ter filhos, etc. Se teve alguma coisa, o livro não menciona. Aí eu andei pensando na minha cachola, né? Não que o livro diga, que provavelmente Micael não faria isso, porque a esposa dele, a consorte dele, é a ministra divina. Muito provavelmente ele não teria uma outra mulher na vida dele. Eu não sei se Isso isso na é minha cachola, né? importante, O não livro sei. não fala nada disso. Não sei se isso é importante, porque a gente tem algumas criações. Eu vou usar uma palavra aqui, mas não quero escandalizar ninguém. Parece uma Ó, suruba. coloca a bola na marca do pênalti de novo. Parece uma suruba, porque tem lá o pai Melquisedeque, como é que ele é feito? Então, tem um ancião dos dias, o Micael, e a ministra divina para fazer o pai Melquisedeque. Mas Depois não é nos eles. moldes que a gente conhece, com certeza é uma Regentrina, outra né? coisa. Exatamente. Mas é uma criação Tá bem. espiritual, né? É uma Sim, criação espiritual, exatamente, não tem nada a ver Não com é uma aqui. criação carnal. Por não, isso que não pode ser uma suruba, né, Gui? não Não pode, pode. não pode. Suruba Mas, divina. Você pensa bem, perdeu os 10 estrelinhas agora. por outro lado, eu vou recuperar minhas estrelinhas aqui. Por outro lado, pensa no seguinte: Micael não veio aqui viver a vida como um de nós, Sim. para viver todas as experiências que nós vivemos e compreender esses desafios e saber superá-los. Então, é assim, em nenhum lugar está escrito se Micael teve uma experiência sexual ou não. Nós acreditamos que não. Mas não está escrito isso. O que estava escrito é que ele deveria evitar contrair matrimônio. Acho que os, Perfeito. os reveladores sabem dos Deixar nossos, descendência. os Isso. reveladores sabem dos nossos pensamentos distorcidos e já nem colocaram isso, né? Da É, nossa mente Porque poluída. ali fala que ele sofreu muito, né, bullying, isso e aquilo, mas fica por isso, né? É, é, de fato, a parte mais difícil ele não viveu, né? é. Não, porque fica assim, né? Ser Pô, casado, é? se, se Jesus, Que se bárbaro. Jesus teve caso com fulano ou Beltrano, por que que eu não posso ter, né? É, Conta uma história, né, que Jesus disse assim, né, quando ele estava vindo para cá, ele falou assim, olha, pai, eu vou lá, eles vão me jogar pedra, eles vão me agredir, eles vão Crucificar. bater, vão cuspir na minha cara. Tudo isso eu aceito, mas casar não. Casar, aí você já quer demais. então, Pior que nem é, na terceira auto-outorga do mestre, que ele teria possibilidade de agir com um filho material, já alçaram ele a príncipe planetário.
Então, É, porque não pode mesmo, né? Que dó. Ministro, Não é. pode mesmo. ministro Divina mexeu os pauzinhos Então, lá. mas não pode É, como mortal evolucionário, certo, Solim? Como certo. mortal evolucionário, mas também como Filho material? filho material, um elevador biológico, era para isso mesmo que ele teria que ir, mesmo sendo um filho criador. Há Acho eu que controvérsias. Eu acho que deveria não. manter as prerrogativas. Mas é porque Não, aí sei lá. seria uma criação de uma nova classe, né? Por exemplo, Não em seria algum uma raça momento, violeta. em algum momento, o Melquisedeque se engraçou por uma Eva e aí falou assim, olha, eu vou lá fazer isso aí. E aí, o que aconteceu? Surgiu uma nova classe de seres, os midsonitas, né? Midsonitas. Imagina hoje um planeta em que o filho criador foi um Adão. Todos os adamitas são filhos do filho criador. Seria uma classe nova e seria um destaque no universo, seria mais um problema para se Acho resolver. que não comportaria isso, não. A verdade é que nós não temos como saber os detalhes, É. mas dá para imaginar que Jesus, nesse sentido, se sacrificou. Não partiu para descobrir como é que era, né? Então, tudo bem. Ele fez o Apesar das papel, fofocas, né? Apesar das fofocas de ele todos fez os o, tipos. o papel Mas principal, que era de Apesar do cuidar. Dan Brown, lembra o Dan O Brown que pessoal fez aquele... inventa, já todo mundo adora, né? Aham, Exatamente. Mas ele fez a parte espiritual, que era cuidar de seres que precisavam da sua ajuda, e nisso ele, como diz o livro, foi mais pai do que José, né? Da família aham, dele. exatamente. Então, né? O resto é carnal, né? Isso fica tudo esquecido. Essa parte vocês não vão lembrar muita coisa depois, eu acho. Não são valores, né? Não, mas são experiências, né? De Hoje, alguma forma. Tanto é que são exigidos para você passar adiante lá o cuidado, não a experiência sexual em si, mas o o cuidado. maior propósito do acasalamento, não é o único, mas o maior, é a prole, né? É a prole. E tanto é importante isso, porque é importante exercer a paternidade, maternidade, para poder ascender, né? Se não fizer aqui, vai ter que fazer lá nas Morôncias. Então, Jesus não podia deixar uma prole, então não fazia muito sentido ele ter um acasalamento. De qualquer forma, pode ter sido uma outra coisa também, né? Vou botar mais lenha na fogueira aqui. Os reveladores contam que nem eles entendem como é possível a convivência do homem com a mulher, que são coisas tão diferentes, que se não fosse pelo sexo, eles nunca iam se entender, não tem jeito. Então, é uma coisa engraçada, né? A gente tem dificuldade de entender essas diferenças. Enquanto a gente é criança, adolescente, e enquanto a gente está começando a vida adulta. Mas depois que passa o tempo, a gente já viveu e vive a experiência de casado e tem a experiência do tempo para ver como que as pessoas se transformam ao longo do tempo, né? Dá para entender o que os reveladores estão falando, né? De fato, a natureza, tanto física como moral, como educacional, como instinto, é muito diferente no homem e na mulher. Não tem dúvida disso. Então, tem algumas coisas que o homem faz que a mulher nunca vai entender, assim como tem algumas coisas que são próprias da mulher que os homens nunca vão entender, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Esse é o desafio, né? Além da gente não entender um ou outro, tem que conviver junto e fazer os filhos, né? E criar junto, né? Esse é o desafio. Mas que Micael e a ministra Divina também têm suas
diferenças, né? Por exemplo, ele Tem. é ilimitado no tempo, ela é ilimitada no espaço, né? Então, eles Isso. também são de posições inversas, por assim dizer, né? De polaridade inversa. É, muito bem. Cada um cumpriu o seu trabalho dentro das suas prerrogativas ali. Uma coisa que a gente estava conversando no nosso grupo de estudo aqui, a gente tem um grupo presencial toda terça. E aí uma coisa que me veio à mente foi, e a gente conversou lá, é que será que todos os filhos criadores, eles vivem, pelo menos em uma das outorgas, eles vivem a carne mortal? Ou eles podem viver essas 7 outorgas em outros níveis e não necessariamente na carne mortal? Ele poderia, por exemplo, ele viveu o Melquisedeque, ele pulou a de Vorondadek e foi já viver a de lá no Nandek. Se ele tivesse vivido a de um Vorondadek, ele poderia, por exemplo, ter encerrado as suas 7 auto-outorgas sem viver a carne mortal. E eu fico pensando que talvez nem todos os filhos criadores escolham uma encarnação tão arriscada. O que me faz pensar isso é um trecho que diz assim, lá no documento 119, vou compartilhar aqui para a gente ler junto. Diz assim, ó, nós, então, não apenas encaramos o fato de que o nosso Criador e amigo estava dando o passo mais incerto de toda a sua carreira, arriscando, aparentemente, a sua posição e autoridade nessa auto-outorga como um recém-nascido desamparado. Parece que eles foram pegos de surpresa, assim. O quê? Micael escolheu viver a vida na carne? Será que isso era uma coisa tão, assim, arriscada a ponto de deixar eles surpresos com isso? Assim, o quê? Vai viver com uma vida na carne? Vai nascer como recém-nascido? De uma forma tão perigosa, né? Por assim dizer, tão É, frágil. Porque todas as outras auto-outorgas, ele chegava adulto, saia adulto. Ele poderia cumprir uma missão como qualquer outra criatura do universo, como um portador da vida, né? é. E De fato, por os que escolher essa? reveladores não são claros com relação a esse assunto. Mas, embora possa ter essa possibilidade, eu acho que todos eles cumprem essa auto-outorga, porque o propósito do universo local, dessa criação, é justamente a nossa evolução. Se o cara quer conquistar a mestria e a sabedoria dessa criação dele, nós somos o propósito desse negócio, né? Ele teria que viver como um de nós. E tem partes do livro onde o livro fala que essa encarnação do Micael no homem, na condição de homem, é um milagre. Ninguém sabe explicar como é que isso acontece, né? Então, eu suponho que não é só no caso de um Micael. Provavelmente, se não todos, a maioria deles, não sei. Eu acho que lá, o Micael primogênito, realmente não experimentou, porque ele passou as auto-outorgas dele ali a nível de Avona, acho, né? Então, na verdade, quem fez Avona foi o Filho Eterno, né? Passou pelos 7 círculos. Então, não sei, eu acho que foi o único caso que não teve uma experiência de mortal. Mas é uma coisa para se pensar. E não Tu tem lembras, tu um, lembras, tem outros Neemias, filhos que nascem de mulher, não tem, Henrique? Se não me engano, os Dainais, os instrutores da Tem, Trindade, eles nascem de mulher. é, quando eles vêm cumprir a outorga na carne, da forma como, ou seja, em substituição ao Micael,
que é o trabalho feito pelos avonais, eles também nascem de mulher, né? É os Avonais, não é os Dainais. Desculpa. É os avonais. Então, eles nascem de mulher, nascem bebê. Então, com exceção dos filhos que vêm trabalhar, dos filhos de emergência, dos filhos como é que é? Trindade, não, Filhos instrutores da Trindade? Isso, Os os Dainais? filhos instrutores da Trindade e tal. Todos os outros, para as encarnações na Terra ou nos mundos habitados, eles nascem de mulher. Mas quando é uma situação de emergência, como foi o caso do Macventa, aqui ele já nasce adulto. Estou falando dos nascimentos ou dos aparecimentos em mundos habitados. Porque nos outros mundos Melquisedeques, mundos de Serafim, etc., a gente nem sabe se existe bebê, né? Eu imagino que não. Tem Melquisedeque bebê? Não, não tem, eu acho. Não Porque tem tudo Melquisedeque, criado não tem adulto, né? Serafim bebê, né? Não tem. Então, acho que assim, nesses mundos, eles já aparecem como um adulto ali, né? Mas a verdade é que nesses mundos, aparentemente, não tem bebê. Aqui na Terra, se for um instrutor, ou se for um trabalho de recuperação, tudo, geralmente eles aparecem adultos, né? A grande parte das missões eles vêm adultos, mas pelo menos uma vez o Avonal nasce de mulher. Pelo Isso, menos uma vez. é. Eles têm um mínimo e tem um máximo, que eu não lembro. Quando chega nesse máximo, eles têm que ceder a vez para outro avonal. Então, a não ser que não tenha outro avonal, ele pode estourar esse máximo aí e fazer outros, né? Eu não me lembro agora o documento que trata desse assunto. O mínimo é 7 auto-outorgas, né? Mas eles podem ir Não, não mais é vezes. isso. Acho que não é isso. Documento 20. Eu entendi que o Neemias estava falando sobre os filhos criadores, Sim, que ele poderia não vir numa outorga na carne. Pelo mais ou menos que o livro diz, todos têm que fazer as suas auto-outorgas, as 7, e uma delas é na carne mortal. Só apenas o filho Micael original que não fez essa auto-outorga. Os outros Neemias, todos têm que fazer. Neemias, tu lembra Ele qual tem é? que viver a experiência das suas próprias criaturas. Então, ele tem que passar por isso. Foi o que eu entendi que o Neemias se referiu, né? Sim. sim. Neemias, O Neemias estava sugerindo que eventualmente algum Micael não fizesse a outorga na carne, né? Neemias, essa admiração, você lembra qual é que foi Pois o é, mas revelador disso? Sim. Quem foi o revelador? Foi alguém desse universo local ou era de fora? Que estava Não, admirado, que estava admirado que o filho criador desse universo local faria uma encarnação como mortal planetário. aqui, ó, é no documento. Vou abrir aqui de novo. É só ver Documento quem que é, 119. porque se é alguém Quem, da quem escreveu é o documento 119. Quem escreveu foi Gavalha. Gavária. então, Jorge, mas aí eu entendo o seguinte, era um planeta em rebelião, tá? O risco de ele estar no planeta como um mortal, tendo seres espirituais contrários, Sim. como Satanás, Lúcifer, etc., tá? Uhum. Esse era o risco. O Não, eu risco sei, grande de enfrentar os seus inimigos estando como encarnado. não, eu sei, eu entendi. Era É que mais ou menos a isso que ele estava se referindo lá no texto. sim, sim, Aqui, eu ó, tá aqui o entendi. texto, ó. O texto é esse aqui, ó. Nós, então, não apenas encaramos o fato de que o nosso Criador e amigo
estava dando o passo mais incerto de toda a sua carreira, arriscando aparentemente a sua posição e autoridade nessa alta outorga, como um recém-nascido desamparado. Contudo, também entendemos que a sua experiência nessa outorga final imortal iria eternamente improvisá-lo como soberano ímpar e supremo do universo de Nebula. Então, ele demonstra que parece que a escolha, talvez o espanto seja por ter escolhido um planeta revelado, mas ele havia escolhido um sistema revelado, ele havia escolhido um outro momento, um planeta também num sistema revelado. Então, Justamente, agora era a ele vem de um situação. planeta revelado e vai nascer como uma criança, né? Um recém-nascido. Quem fala isso é uma estrela vespertino, né? E ele é um Isso, o filho, trabalho. ele é um filho desse universo local. Pode ser que ele não tenha assim muitos conhecimentos de como é que é em outros universos locais, e colocou isso dessa forma. Bah, mas que complicado isso, até porque ele era bem próximo ali, né? Porque a gente fala, Jesus tem que viver a vida das suas criaturas. Sim, mas ele não viveu a vida de um portador da vida. Ele tem que escolher 7 classes, porque ele não vai viver a vida de todas as criaturas. Imagina quantas outras ele não viveu. Não viveu a vida de um estrela matutino, não viveu a vida de um estrela vespertino, não viveu a vida de um Vorondadek, não viveu um ser intermediário, não viveu um Seconafim, Tertiafim e tantas outras classes, né? Então, ele tem que escolher 7. As classes são a lista de seres no universo local é enorme, mas ele não tinha como viver todas. Ele tinha que escolher 7. O que eu estava falando é: será que existe a possibilidade de um filho criador escolher outras classes e, dentre essas classes, não ser a vida mortal? Essa aqui é a sugestão. Ou, necessariamente, tem que incluir a classe humano ser mortal. Porque a gente também tem que considerar que ele viveu essa vida ascendente não só aqui. Ele viveu a etapa monancial e viveu a etapa como peregrino ascendente espiritual lá em Uversa. Então ele não fez só a carreira da vida humana aqui na Terra, ele fez a carreira da vida humana também depois da morte, que foi o peregrino ascendente e depois o progressor monancial. Roberto Diga, quer Roberto. falar. Olha, eu achei uma passagem no documento 21, tópico 4, parágrafo 3. É sobre os filhos criadores e diz que todos eles, eu coloquei no chat, eles sempre vivem a experiência como ser humano. E eu acho, eu vou somar mais uma coisa, mas diz que todos os Micaéis nas auto-outorgas vivem como ser humano. O documento 119 fala que na 7ª auto-outorga, aqui, como Jesus de Nazaré, ele expressou a vontade do Pai. E eu creio que isso se deve à presença do ajustador do pensamento. Eu creio que o ajustador do pensamento, vivendo na nossa mente, é algo muito, muito elevado. É isso que eu quis adicionar ao diálogo. Obrigado. Realmente, isso aí responde essa questão que eu levantei. Aqui diz assim, ó, embora essas 7 auto-outorgas variem nos diferentes setores e universos, elas abrangem sempre a aventura da auto-outorga mortal. Então, assim, todos eles vão viver a auto-outorga mortal. Nesta auto-outorga, afinal, e é sempre a última, mais uma informação aqui, sempre a última. O filho criador aparece como um membro de uma das raças mortais mais elevadas em algum mundo habitado, geralmente como um membro daquele grupo racial que contém o maior legado hereditário da cepa adâmica, a qual anteriormente havia sido importada para elevar o status físico dos povos de origem animal. Então é por isso que foi escolhida a Palestina, por isso que foi escolhido o povo judeu, né? Por conta da herança adâmica. Não necessariamente que eles tinham a cepa adâmica maior, né? Pode ser que isso também, e Tinham, né? pode ser que isso que o Estrela Vespertina também
ficou preocupado, né, e colocou dessa forma. Mas ali era realmente o centro, né? Você pode ver que Adão e Eva saíram da ilha de Chipre e foram para a Mesopotâmia. O Sim, Oriente sim, Na Médio era o Mesopotâmia se centro do estabeleceu, mundo. era o centro do mundo ali. Era o Ali se centro do mundo. estabeleceu, as primeiras cidades do mundo estão ali, sim, né? E sim. É mesmo, dali que surgem os judeus, os árabes, os gregos, né? Ali, os primeiros descendentes de Adão e Eva estão e ali naquela mesmo, e região. tem uma especulação de que mesmo a cidade do príncipe é lá, naquela região, por ali. Sim, Sim, fala que sim, era na sim. Mesopotâmia. Uhum. Então, eu acho que faz Da, sentido. Dalmácia. Dalamate, isso, tinha esquecido o nome. Não, é que os anditas, eles se espalharam, né? Os Sim, adamitas, teve uns que vieram para a América do Sul, inclusive, né? mas por isso Se que eu digo, espalharam. eles foram ali para o norte, se misturaram com as Mas hoje, quando mordidas. os arqueólogos buscam as cidades mais antigas do mundo, onde elas estão? A mais antiga do mundo é Göbekli Tepe, que Uhum. consta de 12 mil anos, ali na região da Turquia, né? Então, realmente ele surgiu ali, né? A escrita, os sumérios, né? A primeira escrita que a gente tem Sumérios. dos Uhum. sumérios, tudo ali naquela região. Maria era descendente daquele povo ali. Então Maria era tá. descendente de Rata, Não Adão fica e dando Rata. spoiler da minha aula, vai, por favor. Semana que a gente vai tratar disso também, né? É, Bom, vamos lá. Então vamos terminar o Vamos, exercício? vamos. isso, vamos lá. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. É bom que a conversa desenrola, a gente nem vê o tempo passar, né? Ah, Uhum. Então vamos lá. Aqui nós vimos que o 2 aqui é falso. Próximo. Todo filho criador é obrigado a passar pelas 7 auto-outorgas se desejar alcançar a soberania plena e suprema do seu universo de criação. Além disso, para se constituir um filho mestre cétuplo e integrar a ultimidade da Trindade, fica a seu exclusivo critério exercer essas missões em funcionamento cooperativo ou não das diversas vontades das deidades do paraíso. coloquei como verdadeira E aí? essa. Também está me parecendo verdadeira, né? É, O Apesar Mantovani, de que todos, ele não é obrigado, né, na verdade. Eu acho que essa palavra pois aqui, é. talvez o Mantovani colocou uma pegadinha aqui. Mas todos eles cumprem essas missões. É de prática, uhum. né? A prática deles. Mas E aí, eles não são necessariamente obrigados. Não e aí, sei se eu estou... Mantovani, o que é o certo? A pegadinha aí está no fato de ser cooperando ou não. Pois Ele é, isso sempre é. vai cooperar com as divindades do paraíso. Então é É. Aí, falso. ó. Não, É mas falso. acho que ela está como verdadeira lá no teu negócio, né? Com certeza, mas. Eu acho que não. Pior que não dá nem para ver agora. Bom, depois dá para ver. Ela não está como verdadeira? Só se eu me enganei, né, Você, o Mias? Jorge, Eu não tenho jeito de ver agora. ou eu. Ou você ou eu, né? É? Mas, Porque na hora de colocar lá, eu posso equivocar também. Deixa eu ver aqui, aulas. Vamos descobrir agora. Vamos ver se eu consigo entrar no. É, ela está como falsa. Ah, tá como falsa. Está como falsa. É que eu tinha então errado é duas, esse, acho que foi essas duas, então. então é essa pegadinha do Mantovani. É, É o ato É. cooperativo ou não. Ou É não. sempre um ato cooperativo com as divindades do paraíso. tem. Aham, Falsa, então. tá bom. Vamos ver aqui. Cooperativo, você colocou? Como é que é o nome? Ato Funcionamento cooperativo. cooperativo. Vamos ver se a gente acha isso aqui. Tá Não aqui, ó. ouvi, Ali. Neemias. Aham.
É no 120 mesmo, tá certo? Isso. Aqui diz assim: propósito de alcançar completo a sua soberania no universo, no entanto, Micael havia embarcado em um programa de revelação do Supremo, o que envolvia o funcionamento cooperativo das diversas As vontades diversas. das deidades do paraíso. Então, a Aí ele afirmação. colocou um ou não Ou aqui não. para poder Pegar ficar Uhum, os menos sacanear. avisados, né? Isso, sacanear a gente. Próximo. Desde sua criação, Não ocorreram peguei 7 rebeliões. Oi? isso também. Botou Não uma peguei antena. ninguém. É porque aqui muitas mentes pensando junto, né? Fica mais É mais fácil, né? Quando a fácil, pessoa é. está sozinha. Exato. Desde sua Verdade. criação, ocorreram 7 rebeliões no universo local de Nébano. E todas elas, invariavelmente, houve intervenção direta do Filho Criador desse universo. Falso. Teve só Falso. 3. Falso. É, falso. Ah, aí, ó, É tá uma vendo? nota de R$ 3. Nota de 3. Embora os dons celestes do Filho Criador encarnado em Urante permaneceram potencialmente a seu dispor, Micael foi tornando-se progressivamente consciente de seus atributos divinos, bem como da sua missão divina. Correto. Verdadeira. Correto? Uhum. Tá com cara de verdadeira, né? Foi É. gradual, foi gradual. É, Se não tiver uma vírgula fora do lugar aqui, né? mas eu acho que tá certo. Em todas as É 7 falso. autodrogas. Falso. Oi? Não, É. é que eu já li na Falso. frente e já falei falso. Deixa eu Sim, ler primeiro. Em Desculpa, todas as 7 desculpa. autodrogas efetuadas por Micael de Nébado foram como um ser plenamente desenvolvido. Não, né? Porque Não, Não. nós a última falamos não sobre foi. isso. Uhum. A última não. Melquisedeque, diretor da comissão reveladora, designado por Gabriel, foi o responsável pela narrativa dos eventos anteriores à vinda do Filho Criador a Urântia. Qual o meu que E Eu coloquei verdadeira nessa. O Mantucci, ele foi, mas ele é do documento 119, né? não, 119 foi o É Gavalha. o Gavalha. Então, qual que é? 120? Não lembro mais. Eu sei que era Aqui não Mantucci e fala. Melquisedeque, lá no final, né? Tinha um Melquisedeque Então, de chefe ali, mas, na verdade, quem botou a mão na massa ali foi um intermediário que trabalhou com os apóstolos, né? não, mas isso foi lá na frente, antes da vinda de Jesus. Aqui, ó, no Antes da começo. vida. Antes. Aqui, ó, designado por Gabriel para supervisionar a reconstituição da narrativa da vida de Micael enquanto esteve em Urântia, eu, Melquisedeque, diretor da comissão reveladora, eu acho que é isso aqui que ele está falando. É que ele estava orientando os intermediários. Então, que é o Mantucci e Melquisedeque. É ele? Eu acho. Eu acho que é. Porque lá no final de todo o documento aparece. Eu acho. Se eu não estiver louca. Não apareceu, não. Porque Não? Os Quer ver? intermediários. Sobe mais um pouquinho. Sobe só mais um pouquinho. Não. É lá no final. Aqui, sobe É mais porque um tem pouquinho. mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ah, não, não é não. Aqui, ó. Imediatamente, então, blá, blá, não. Eu não Cadê? lembro. Eu li isso em algum Não é lugar, aqui. mas não sei. Acho que eu tô Eu louca acho que é mesmo. lá no, aqui, ó, no início da parte 4, É logo no início. título. Esse grupo de documentos foi auspiciado por uma É, comissão de deuses, tá 11 certo. seres intermediários, sob a supervisão de um diretor Melquisedeque. Uhum, Isso. tá certo. Então, Mas quem Melquisedeque, fez foi diretor da os comissão, intermediários. é isso Verdadeiro. mesmo, né? E o principal aí que atuou desses intermediários foi o intermediário que esteve com o André Isso. durante... Só que o Melquisedeque supervisionado. É, Mas esse caso aí foi em Salve, então, né? Antes dele vir aqui encarnar em Urântia. Então, Melquisedeque foi o responsável pela comissão de revelação, né?
Isso, é. Isso aí. Mas Matou a pela pau, Zé. narrativa agora, 1934. Né? E os intermediários depois aqui que ajudaram Uhum. no restabelecimento da vida do Senhor Jesus na Terra. Os documentos foram fornecidos pelos 12 intermediários, mas sob a supervisão de Pelo Melquisedeque. Melquisedeque. Isso. Uhum. Isso. Esse Entendeu? Melquisedeque é o mesmo que teve aqui Isso. 1800 anos Não. antes de Não, Cristo? não, Não. não. É outro. Então, eu outro acho que o nome Como é dele é que vocês Mantutia, sabem? mas eu não lembro da onde. Tá Não dá o nome escrito. dele? Não, mas tá escrito sim, gente. Eu vou achar. Mantutia. Procurei. No seu. Não apareceu. Ó. Mantutia. Aqui, ó. Matutia. Esse documento. É isso. É o 20º. Blá, Aqui blá, blá, embaixo, ó. ó. Esse documento é Isso. sobre a unidade universal. Aqui, ó. Eu sabia que eu tinha lido. Mantutia. Não, Isso. no É o Esse é o 19, documento 25º. 56. Ali no, documento no 119. 119. Que vai falar Esse sobre as aqui? auto-outorgas de Micael. É, o Não, 119. Aqui, ó. A existência desse documento foi autorizada por uma comissão de Nébadon de 12 membros ativos, sob a direção de Mantutia Melquisedeque. Isso. Ele era o chefe dos 12 Ele era o Então chefe era dos... ele mesmo. E Isso. ele fez Uma- outra coisa aqui, ó. Bingo, Sussu. Eu lembrava, mas Em não sabia da Rodrigues. onde. Mexe Documento com ela, mexe. 56, ó. Zé Rodrigues e o Maquiventa era um dos 12, tá? Mas a direção era do Mantutia. Sim. Sim. O Mantutia também foi o supervisor da parte 2 do livro. Do livro. Esse aqui, ó, 56, é o último 56. documento da parte 2. Então, 57 começa a história de Urântia. E Isso. no final da parte 2, eles dizem assim, ó, que este documento é o 25º de uma série de apresentações feita por vários autores em um grupo, as quais foram auspiciadas por uma comissão de personalidade de Nébadon, em número de 12, atuando sob a direção de Mantutia Melquisedeque. Também de novo. Então, ele foi responsável pela supervisão da parte 2 e da parte 4. Isso. Estamos vendo aqui. Poderoso. Vamos lá. Aquele documento foi, vamos dizer assim, aproveitado no livro de Urântia, o que eu entendi é que já existia antes, eles inseriram ele, ou não é isso? O capítulo 4? Essa última leitura aí, a última coisa que foi lida aí, 56, né? Não, Então, 56 é o último Foi. documento da parte 2. documento 2, capítulo 2. Aqui, ó. Esse 56 é o último documento da parte 2. Qual que era a dúvida, Zé? Se ele foi feito especificamente para o livro de Urântia, foi? Sim, todos eles especificamente para o livro grande. Ditamos estas narrativas e as colocamos na língua inglesa por uma técnica autorizada pelos nossos superiores no ano de 1934, dentro do Urântia. Eu é que confundi aqui. Tudo bem. É que tem aquela outra questão do capítulo 4 que foi entregue pelos intermediários e também seria sob a supervisão do Mantutia, então. Isso, documento, a parte São as 4. Zé Rodrigues são os dois, tá? São, no caso, tudo. Então é isso. Dá 8º. Será que dá para entender que o Mantutia ele coordenou, então, toda a questão da revelação do livro de Urântia? Ele, o planeta e tal. Mas olha, Mantutia Melquisedeque é uma criatura do universo local. Sim. Certo? Tá, mas... Ele é uma criatura do universo local. A parte 1 trata do superuniverso, das deidades do paraíso e tal. Então, quando chega na parte do universo local, aí ele atua como supervisor. 2, 3 mas e não 4. da parte 1.
Ah, tá, entendi. Tá certo. Mesmo, pode ser que ele estivesse na comissão, mas daí ia ser coordenado, acho que é mais por Orvonton mesmo daí, né? Porque É. pelos seres de Orvonton mesmo, né? Porque daí já É a é parte nível. 1, vamos ver se fala alguma coisa aqui, ó. Ele fala designado por Gabriel, né? Não, a parte 1 é assim, ó, deixa eu compartilhar. Diz assim, ó, parte 1, né? Auspiciada por um corpo de personalidades diversa. Então, não é Mantucci, que Mantucci é de Salvo. Atuando por autorização dos anciãos dos dias. Essa é a parte 1. Na parte 2, no início da parte 2, tem o seguinte trecho. Aqui, ó. Auspiciada por um corpo de personalidade do universo local. É por isso que é Mantucci. Uhum. Atuando por autorização de Gabriel. Gabriel. Isso. Na parte 3, diz assim: esses documentos foram auspiciados por um corpo de personalidades do universo local, a mesma coisa, atuando sobre né, Autorização de autorização de Gabriel. Gabriel. E esse é o final da. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Esse, Aqui no final, aqui no final é que fala que foi Aham. autorizado. Que No Mantucci final é do que estava 119, né, coordenando. Mantucci estava coordenando. Aqui, ó. Este documento, que descreve as 7 autotorgas, é o 63º de uma série de apresentações promovidas por inúmeras personalidades, narrando a história de Urântia, até o tempo do aparecimento de Micael na Terra, à semelhança da carne mortal. A existência desses documentos foi autorizada por uma comissão de Nevadon, de 12 membros ativos, sob a direção de Mantucci. Então, ele está falando da parte 3 aqui. Uhum. Ele não está falando da parte 4. 4. Né? Mas, quando a gente lê a parte 4, a gente vê aqui, né, logo no começo da parte 4, ó, cadê? Fala que foi supervisionado por um Melquisedeque. Melquisedeque. Uhum. E a gente supõe que Que seja seja aquele, né? Mantucci. Uhum. Bom, é isso. Voltemos para Ótimo. cá. Na auto-outorga mortal de Micael em Urântia, ele se ouve totalmente provido e consciente desde o nascimento de seus dons celestes e sua soberania suprema independia dele dar cumprimento à sua missão até o final. Isso, né? Na cara, né? Essa é a moleza. Como recomendação complementar à auto-outorga de Micael Urântia, foi sugerido ao Filho Criador que desse por encerrada, tecnicamente, a rebelião do sistema local de Satânia, bem como o julgamento das pretensões blasfemas de Lúcifer e Caridade. Verdadeira. Está com toda a cara de verdadeiro, né? Porque foi recomendado, na realidade, Uhum. isso, né? Ele falou, Emmanuel disse ele, né? Manuel, Aproveita quando estiver lá, já conclua essa questão da rebelião de Lúcifer, já faça o chamamento da ressurreição. Isso. Próximo, o duplo propósito de Micael, ao autodoar-se 7 vezes, foi o de completar a experiência de entendimento das criaturas e o de conquistar o privilégio de representar a autoridade máxima da Trindade do Paraíso em um universo local. Eu coloquei como verdadeira. Eu também colocaria. Só se tem a pegadinha do Mantovani, que tem mais que duplo propósito. Vamos ver, né? Vamos agora rufar os tambores. Tudo verdinho. Enviar tudo e terminar. Tchan, 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 tchan. Aí, ó. Muito bem. Muito bem. 10. Também. Muito bem, pessoal. Vocês são bons mesmo.
Mas é isso. Ô, Mantovani, você falou que tinha uma coisa para nos apresentar. Tá contigo aí. Realmente eu tinha, o Neemias, mas não sei se teria condições de falar assim no escuro. Mas eu vou tentar relembrar alguma coisinha assim que mais me chamou a atenção. Eu estava pensando em fazer alguma alusão à parte da escolha de Urântia, né? Pelo Micael. Queria falar alguma coisa sobre esse propósito duplo e mais algumas coisas sobre dispensação planetárias. Mas me ocorreu um fato também que eu acho mais importante, dado também ao, ao correr da hora, sobre uma das primeiras recomendações que Emmanuel, União dos Dias, disse a Micael no momento nos seus preparativos para a outorga mortal, que dizia é, que ele, Michael, deveria se preocupar unicamente com uma coisa apenas, em estar em constante comunhão com o seu Pai do paraíso. E eu acho e como foi, eu acredito que seja a primeira recomendação de uma série de tantas, né? Isso me chamou muita atenção, que ele foi até taxativo. Você não se não preocupa com nada a não ser com a comunhão ininterrupta com o seu Pai do paraíso. Isso eu gostaria de ressaltar aqui, né? E provavelmente alguém quiser debater também, porque me soou como talvez a parte mais importante aí dessa missão do Senhor, né? Aqui na Terra, pelo, de, é, e em tantas ocasiões no livro de Urântia que a gente percebe o afastamento, o isolamento solitário, né? Para entrar em comunhão com o seu Pai do paraíso. Ou seja, numa condição de meditação espiritual e adoradora. O que nos remete também a fazer alguma reflexão a respeito, pelo fato, né, que é o exemplo do Filho Criador tendo constantemente esse tipo de comportamento. Não dá qualquer folguinha que ele tirava, ele se isolava, principalmente em lugares mais altos, né, para ficar em comunhão com o Pai Universal. Então, era isso que eu gostaria de ressaltar, se alguém quiser fazer algum comentário, né? E aí poderia desenrolar mais. Eu acho que, se me permitem, Mantovani, colocaste bem Tranquilo, isso, e tranquilo. para nós é um super exemplo isso. Manter essa ligação com o Pai, né? Sei que não é fácil, a gente tem que desenvolver a fé da gente, e é quase como que dizer assim, você tem que estar em contato com o teu ajustador de pensamentos, né? E isso não é fácil, né? É bem Com complexo, certeza. mas o desejo, né? Então Jesus, ele buscava, o tempo inteiro ele desejava isso e às vezes ele se recolhia até em isolamento para facilitar isso, né? A gente hoje em dia vive num mundo tão agitado, com tanta coisa, com tantas possibilidades. É o WhatsApp tocando a cada meio minuto, né? Com mensagens. É as notícias do mundo inteiro. Nasce um terneiro com dois rabos na China, a gente fica sabendo em meia hora. Ou seja, está tudo bastante corrido, né? Parece que a gente não está conseguindo se dar esse tempo. Talvez esse seja um exemplo bem interessante que Jesus nos deixa, né? E que Emmanuel pediu para ele. O principal, ficar em comunhão com o Pai o tempo inteiro, se possível, né? E isso não é fácil. Perfeito, Jorge. Também acho a mesma coisa.
Inclusive, o livro de Urântia fala que somente por egoísmo, por preguiça ou por pecado é que o ser humano pode rejeitar a presença do guiamento divino. Então, a gente vai pensar nos nossos dias, né? Essa correria maluca e tal. A gente está sempre arrumando uma desculpinha para falar, não dá, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entrar num isolamento de uma meditação adoradora? Então, eu acho que se resume aí essa posição do Emmanuel, hein, que serve muito para a gente. E eu acho assim que esse era um exercício que a gente poderia fazer no nosso encontro, né? É uma boa Convidar, ideia. né? Convidar, quer dizer, a gente tem esse momento, vamos dizer assim, um momento que a gente fez, e até eu acho que o Sabino vai fazer, né, a condução da Uhum. Meditação. meditação, não sei, mas ali eu percebo que a de Jesus é um momento a sós, assim, sabe? Não é em grupo. E não sei se vocês veem assim também. Existe o momento em grupo, mas o momento em grupo eu acho mais um momento de, tipo, uma oração grupal. Mas essa que o Mantovani falou ali, eu acho que é mais uma oração pessoal, um momento assim, da pessoa, né? Sozinho com Deus, sabe? Então, Lilian, mas para acontecer isso lá no encontro, então teria que ter um horário reservado, que não precisa Isso. ser grande, 20 minutos, sei lá, para que as pessoas se isolassem e cada uma fizesse a sua meditação individual. E Uau, porque questão, lá é um lugar assim, tem vários locais onde Uhum, você pode ficar na natureza, inclusive, né? uhum. Fica ali, e, sozinho mesmo. e essa questão é uma questão bem pessoal, né? Eu ia dizer assim, puxa, mas se tivesse uma palestra, como fazer isso? Como se retirar, né? Mas é uma coisa tão individual, tão pessoal, Uhum. não tem, né? Difícil. Mas Porque de repente, vocês poderiam propor lá pro pessoal de reservar um horário mesmo, porque assim, é claro que a gente pode fazer isso todo dia na nossa casa, só que a gente de repente não faz porque aparece sempre uma coisa ou outra para fazer. Mas se você colocar lá na agenda do encontro, meditação individual, encontro com Jesus, ou qualquer nome que você queira dar, de repente é um alerta para a pessoa falar: não, esse tempo eu vou estar reservado já na minha agenda para Jesus, entendeu? Para eu fazer a minha adoração, a minha meditação contemplativa, adorativa, sei lá como é que chama. De repente é uma ideia que pode ser dada. porque o que Jesus fazia era uma conversa com o Pai. E Uhum, quando ele ia para o monte, né, ele ia colocar também as preocupações dele, ele se isolava, né, quando ele tinha assim muitas preocupações, dúvidas, ele colocava ali para o uhum. Pai, né? Porque muitas vezes você faz isso também, e eu vejo que quando a gente faz isso é muito mais. Parece que Deus te dá a resposta, e isso diz que é muito bom antes de dormir. Antes de dormir, você colocar, né, as tuas preocupações, agradecer ali, e se colocar à disposição mesmo do ajustador, né, que é o nosso, que é o Pai em nós mesmo, para que ele faça, porque ele tem a oportunidade de fazer aquele trabalho que ele faz muitas vezes durante o sono, né? A gente Uhum. está disponível, eu acho assim. Essa que é o exercício que eu acho que Jesus fazia ali, né? E muitas pessoas dizem que é simplesmente ficar em silêncio.
para dar oportunidade ou pode ser que se sinta alguma coisa, ou simplesmente aquele silêncio muitas vezes te dá uma paz, sabe? Porque a gente vive, como o Mantuvan diz, a gente vive muito agitado, isso ele também comentou, se vive naquela, né? Mesmo dentro do encontro, muitas vezes, mas Uhum. agora é isso, agora tem que tomar banho. Não, mas agora tem Agora que só jantar, 10 mas minutos, agora tem que correr, agora não, mas agora tem que ser muito. é uma ideia bem boa. Difícil, né? Desde a infância, né? Jesus fazia isso, e os seus pais, mais, né? Quando ele falava que ia ter uma conversa com o Pai do Céu. Uhum. Ele sempre fez isso. O difícil para nós hoje é porque tem o Zap, tem o marido, ou a esposa, ou o filho, e fica difícil você ficar Televisão sempre 20 minutos, que ligada, seja, como sugeriu a Sueli, né? Parado lá. televisão O sempre Zap ligada. toca, o telefone toca, o marido chama, ou a esposa, ou o filho, e aí atrapalha, né? Porque você está naquele momento solitário com o pai, né? Os religiosos, né, os monges e essas pessoas que se dedicam mais, eles acordam 4 horas, né, para fazer essas orações. 4 horas da manhã. E tem aquele momento, e é uma coisa que a gente poderia fazer, né, se quiser. Eu sou muito assim, no máximo, assim, reservo uns momentos antes de dormir, mas uma coisa assim informal, mas porque a gente tem, ou teria que ser antes, quando a casa está quieta, né? É quando a casa está quieta para nós, né, Sueli? Uhum. Sim. E nesse sentido também a igreja é um ambiente que ajuda, né, você fazer isso. Eu vou lá na igreja e lá eu posso ficar, é um momento, é um lugar que supõe-se ter silêncio, que você ora, né, então a igreja eu acho que nesse sentido, porque existia na Dalamate existia, né, uma igreja, o Templo, né? templo, Templo com do Adão e Pai. Eva, o Adão e Eva também existia. E existia a hora da oração, que era meio-dia, né? Na, na, no Jardim do Éden. Meio-dia, todo mundo ia fazer suas orações. E Interessante. a igreja sempre está vazia também, né, Lina? Agora, a igreja, eles têm medo de deixar aberto, né? A igreja, eles só abrem quando tem missa, uns momentinhos antes, uma meia hora antes, né? Senão não abre, não deixa uma igreja aberta, não dá. Aqui fica aberto o dia inteiro. É? Não, É. a maioria das igrejas aqui não fica aberta, né? Então é interessante, e Jesus participava, né? Jesus era judeu ali, participava do, dos, dos, das reuniões, não sei como se chama, né? Ali das orações no templo, né? Ele vivia a sua fé, vivia a sua Ele religião, vivia, né? ele vivia. Interessantíssimo, né? Mas depois, Jorge, quando ele foi proibido, né? Foi proibido de entrar Acontece. Acontece, faz parte. ali no caso de pregar, né? Mas daí tem a questão ele ia nas montanhas, e ele falava também, né? De entrar no quarto e orar e conversar com o pai, ele fala isso também. Então, tem a questão e na natureza, na montanha, que ele subia lá na montanha, falar com o pai, também interessante isso. E isso até Acho alguns que a pastores ideia era ficar sozinho mesmo, ter uma conversa sozinho, né?
Mas é Porque ele interessante, tem algum eu lugar sempre que ele fala exatamente isso. É bom orar fora, é bom oração em comunidade, né? Mas é bom a oração individual também. mas às vezes eu fiquei pensando, né? Eu já fiz essa pergunta também. Por que que ele subia a montanha para orar? Sabe porque ele gostava de subir a montanha? É que a gente também tem que cuidar do seguinte, Lilian, a gente às vezes foca nessa questão, né? Ah, ele se recolhia para rezar, mas ele fazia isso lá de vez em quando também. A maior parte do tempo ele se ocupava trabalhando, fazendo barcos, conversando com pessoas, aprendendo alguma coisa, né? Sempre se mantinha ocupado, né? Então Não, aquela velha história, né? Se você se mantém ocupado, você não tem tempo para fazer besteira nem pensar em besteira, né? É interessante. Claro que nós estamos focando aqui que ele fazia as orações dele, mas o principal, ele pegava e se mantinha ocupado sempre e planejava. Até porque quando você trabalha, você tem a tua mente bem livre. Eu sei porque eu trabalhei em indústria, no comércio e na prestação, que nem como bancário, não tinha muito essa possibilidade. Mas quando eu trabalhava em indústria, você fazia aquelas questões automáticas e tal, a tua mente voava, fluía, né? Você ficava ali no automático, lá botava preguinho, sei lá, fazia calçados, né? Então, nossa, a mente viaja. Uhum. É que o termo isolamento aparece muito no livro de Urântia. Tem muita citação. Lá no mundo das mansões até que não aparece tanto isso, né? Fala de trabalho e fala de momentos de você arrefecer com de descanso, lazer. de lazer, né? Lá não, Sim. quase não fala no mundo das mansões sobre momentos de retiro, de oração, né? Nem fala, quase não fala, né? Fala muito, né, de trabalho em equipe, né, Jorge? É que aqui tem que rezar muito, porque aqui o desafio é Dá grande. muita Aqui o bicho ênfase pega. e sobre coordenação. Agora, o que eu Aqui estou é falando é só Jesus na causa, Jorge. simplesmente Só do Jesus na cara, momento verdade. particular, né? Mas tá bom, gente. Estão orando? Lilian. Todo mundo entrando em comunhão aqui, Né? adorativo. Já deixem anotado aí semana que vem, então, quarta-feira, nós vamos tratar do documento 121, que é bastante rico em muitas questões, né? Do próprio judeus, da sua origem, essas questões todas, né? Então, vamos ver se a gente consegue. Eu tô pretendendo viajar, mas vamos ver se consigo deixar pronto amanhã e sexta, para poder apresentar de qualquer lugar que eu esteja no Brasil. Daqui a pouco estou lá perto de Curitiba, né? Vou para Isso, vem agora. tomar um café. Na realidade, vou para Guarapuava, esse é meu É objetivo. pertinho. Pertinho. Se quiser passar por aqui, esteja à vontade. Obrigado. Mais alguém, algum comentário? Ou pergunta? Comentar que o Jorge já arrumou uma pousada. Ah, É. e que- Então tá bom, eu acho que por hoje, obrigada. O esforço do Mantovani para entrar valeu a pena, Mantovani. Muito Parabéns, bom Mantovani. a de Parabéns. Isso hoje. aí. E todos estão convidados para quarta-feira que vem, o Jorge, então. Peço perdão à querida Irmandade. Imagina, foi ótimo. Botou uma velhinha ali? Como é que tá? Tá no escuro, Um LED. um LED. Tá certo.
Bom, eu espero que volte logo a energia aí, para não derreter o sorvete aí na geladeira, hein? Já passei por mais experiência ainda essa semana, Henrique. Olha, Puxa. teve dia que foi mais de 24 horas para retornar. Nossa, O Sério? vendaval foi pesado mesmo. meu Deus. Tem acontecido, né, com uma intensidade cada vez maior nos últimos 4, 5 anos, vem se Verdade. intensificando isso aí, né? Lá no sul, né, também tá bem ruim, né, Jorge? Tá difícil. Aqui, perto da minha região, a 15, 20 quilômetros daqui, então morreram 48, 49 pessoas, tem Nossa Senhora, nove desaparecidas ainda, que triste. mas eu acho que nunca aconteceu na história assim de ficar tão. Até tem umas barragens a montante, mas as empresas dizem que as barragens elas não são de comportas, né? Elas vai por cima, no caso, não tem como regular isso, né? Uhum. Então, não é bem o caso. Realmente choveu, se não me engano, 380 ou 390 milímetros em 3 dias, assim, e desceu Nossa muita Senhora. água. É E agora muita. está o estado inteiro, na região sul do Rio Grande do Sul, hoje está batendo aí 200, 300 milímetros também, e todo mundo está em alerta, né? Está bem difícil. E aí eu fico olhando também, né? Poxa, lá o terremoto lá do Marrocos, a Líbia, né? Eu nem Uhum. sabia que tinha tufão né, dentro do Mediterrâneo, caramba, tinha, né? Mas olha que loucura aquilo, né? Mais de 5 mil mortos e 10 mil desaparecidos. Jesus Cristo. Então, são coisas que acontecem. Eu fico pensando nisso, assim, eu digo, Deus, ele é certo nas suas coisas, né? Então, às vezes as pessoas sofrem, tem que ter muito cuidado como é que a gente diz isso, mas aqueles que estão sofrendo, o livro de Urântia fala isso, nós só evoluímos com o sofrimento, né? Então, ele que nos faz ficar alertas, buscar soluções, resoluções sobre aquilo que não está legal e para ir acontecendo. E aqueles que não estão sofrendo, estão assistindo e têm que ser benevolentes e compadecidos com esses também, né? Então, e ninguém fica sem ajudas, né? Se morreu alguém ali, ele vai ser compensado mais adiante. Há uma compensação sempre, né? O livro de Urântia fala disso também. Então, faz parte, né? Eu fico pensando ali, essa semana eu estava lendo aquela questão da Mesopotâmia, né? Do Noé, né? 1000 anos as enchentes vinham, né? Noé, durante a vida dele, claro, não foi nos 1000 anos, mas subia lá e descia e ajudava e avisava e o pessoal dava risada, até que um dia veio uma enchente que levou a vila inteira, sobrou ele e mais alguns só, né? Então, pode ser que esteja começando. Nós agora estamos tendo muito esse El Niño, que é o aquecimento das águas que ficam na região do Equador, ali no oceano. Pacífico. Uhum. E está esquentando bastante, então vai dar problemas em algumas partes do planeta e nós vamos ter que achar soluções para isso, né? Uhum. Faz parte, né? A gente acha que é o ser humano que está provocando o aquecimento, daqui a pouco nem é tanto, é uma parte do problema. Com certeza o ser humano está ajudando bastante, mas quantas eras do É, gelo aconteceram, do gelo vir e exato. voltar, e vir e voltar, Dizer, e planícies se transformarem em desertos, etc. Já aconteceu isso também. exatamente, né? Mas a gente está antecipando, de repente, sei lá, tá? É que nem essas enchentes do Noé. Por 4 mil anos lá, estava subindo as montanhas no norte e na parte do Irã ali, né? E Uhum. subindo. Daqui a pouco degelo, uma chuva extra, né? Criou todo aquele Uhum. dilema, né? É interessante saber um pouquinho da história também, nos traz uma certa tranquilidade, né? Exato. É, não resolve, mas nos traz uma certa compreensão um pouquinho melhor. Podemos Boa noite. consolar nossos irmãos um pouco melhor. É. Boa noite, pessoal.
Paz, Boa noite. luz, alegria e bem, meus queridos. Boa noite, Boa noite. gente. Para todos. Boa noite, boa semana para todos. Até Boa Até a noite a semana que todos. vem, se Deus quiser. Boa noite a todos, até a Boa Boa próxima. noite, fiquem em paz. Boa noite, obrigada. Obrigada. Até mais, gente. Até quarta-feira que vem. Obrigada, Mantovani. Que isso. Desculpe da nossa parte. Não, foi ótimo. Muito obrigada. Nada.